Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e estou hoje entrevistando Márcia Kitts e Érica Zoeller, presidente e vice-presidente, respectivamente, da Associação de Mulheres de Negócio e Profissionais de São Paulo. A Associação Business Professional Women tem 40 mil associados no mundo em mais de 100 países e trabalha no empoderamento feminino, fazendo diferença através de lideranças e ações. A BPW é a única ONG no Brasil que tem assento na ONU. Bem-vindas ao nosso estúdio. Muito obrigada. Obrigada. Vamos contar um pouquinho do que é essa ONG, o que vocês fazem na associação? Bom, a BPW é uma ONG internacional, está presente em mais de 100 países e foi criada em 1919 nos Estados Unidos por uma advogada americana e em 1930 seguiu para a Suíça, transformando-se em federação. E a missão dela é agregar mulheres objetivando o crescimento pessoal e profissional em todas as áreas. E nós fazemos exatamente isso lá. Nós agregamos as mulheres, nossos associados, com essa finalidade, né? Muito bem. E sendo essa missão, quando ela foi criada, como vocês veem o resultado da ONG nesses... quanto já são mais do que 70 anos de trabalho? Na realidade, 96 da fundação da primeira BPW e 85 no mundo, né? Ah, sim. Em São Paulo nós estamos há 41 anos. 41 anos. Então dá para ver, eu estou na BPW há 30 anos, então dá para perceber muita diferença de lá para cá, né? A coisa vem seguindo nos últimos tempos mais rapidamente, mas a gente sente uma diferença muito grande. E o que inibe essa mudança? É simplesmente uma questão de tempo ou tem coisas ativas que a sociedade deveria estar fazendo para criar uma sociedade mais justa entre homens e mulheres? Érica, vai falar você? Olha, eu começaria dizendo o seguinte, vou fazer um apanhado da história, né, das relações de gênero. Se você pegar... eu gosto muito de um autor chamado Peter Stearns, que ele trabalha com a história das trocas comerciais no mundo e faz essa conexão com a história das relações de gênero. Ele vai percebendo ao longo da narrativa dele, do processo de estudo dele, que o único período da história que homens e mulheres tiveram uma oportunidade ou uma igualdade entre gêneros foi no período da caça e da coleta. E por que isso acontecia? Porque as posturas, as ações de trabalho de cada parte eram igualmente importantes em termos econômicos. Então, se por um lado o homem caçava, a mulher coletava. E isso era fundamental para a comunidade daquele momento. À medida em que a história vai avançando, o papel da mulher ele vai ganhando um papel cada vez mais decorativo, especialmente depois da criação do Estado. Então, a mulher passa a não mais participar das esferas públicas, ela fica resignada, fica mais afastada e dentro do espaço privado, cuidando da casa e dos filhos. E ao homem foi dado esse espaço. Então, eu acho que tudo que hoje a gente vive e tem superado ou vivenciou no passado recente é resultado desse processo de colocação da mulher de uma forma menos participativa. Então, o mundo passou a ser um mundo que se desenvolveu de forma masculina e eu diria branca. Né? A gente hoje vive numa sociedade do século XXI com esse perfil. Tem mudado? Sim, eu acredito que tem mudado. Só que nós vivemos num processo cultural que foi mostrado à mulher que os espaços públicos não são dela. Então a gente tem passado, se você acabou de perguntar, né, houve mudança, o que tem acontecido? As mulheres têm percebido que é possível superar e é possível modificar. Por que é que eu não participo desse espaço? Por que só o quintal é meu espaço, a minha casa, e a praça pública é destinada ao homem? Eu acho que essas questões estão entrando em ebulição. Muitas mulheres não têm a consciência exata de que isso acontece. Então é por isso que a BPW, desde o início que a gente trabalha na questão do planejamento da organização, é primeiramente fazer com que as mulheres tenham consciência plena, né, para que você possa ter empoderamento. Porque se você não sabe quais são as razões que te pedem para avançar, como é que você pode prosseguir? E aí, tendo consciência do que existe, aí sim, acho que tem que ser uma clareza da mulher, uma escolha. Eu quero ou não esse espaço para mim. Aí passa a ser uma questão não imposta, passa a ser uma questão decidida. E essa é uma pergunta importante, porque da forma que a história está sendo contada, é como se as mulheres naquele momento da história
não tiveram uma opção. Então a pergunta voltando atrás, foi uma opção das mulheres ficarem em casa cuidando dos filhos, ou foi uma imposição dos homens que as mulheres ficarem em casa? Porque são duas histórias bem diferentes, né? Você pega, por exemplo, os países árabes, eu entendo que não existe a escolha, né? Não é permitida a escolha. Isso é imposto pelas regras religiosas, ou pelo menos pela interpretação delas, né? E aqui eu pergunto, a situação hoje das mulheres, quanto disso é por escolha das mulheres e quanto disso é por causa que a sociedade tem que evoluir para uma sociedade que dá a justa escolha para as mulheres? Eu não tenho acesso a nenhuma informação científica que colabore para eu colocar. Sim. Aí seria mais um palpite meu, né? Eu acredito que é uma combinação das duas coisas. Eu acho que os processos econômicos, as trocas comerciais, à medida que foram mudando, os ismos foram acompanhando e acontecendo, eu acho que eles foram tendendo para determinados lados. E, consequentemente, algumas coisas foram impactando na vida das mulheres. O que eu entendo é que, assim, nós vivemos hoje num momento de transformação muito grande. Se eu pegar essa linha de raciocínio que eu te apresentei, eu acredito que hoje, mais do que qualquer outro momento da história, com a ascensão do empreendedorismo, e aí foco no empreendedorismo feminino, eu acredito que seja um novo momento para se escrever, e está sendo escrito, né? A gente vai avaliar daqui acho que um curto espaço de tempo, que a mulher vai voltar a ter um papel significativo economicamente falando, porque se você perceber questões de microcrédito, a participação, ou, por exemplo, a dificuldade dela ascender no mercado de trabalho, nas corporações com hierarquia, né, em forma piramidal, e que elas encontram dificuldade de avançar e ao topo das empresas, caso elas tenham essa ambição e a vontade elas acabam muitas vezes, um dos motivos de saída é o não enquadramento dentro das regras, e não há flexibilidade muitas vezes por parte das empresas de se adaptar a esse perfil, e acaba sendo que fica um espaço fechado para continuar perpetuando esse processo, onde o homem consegue avançar porque ele não tem outras responsabilidades, como, por exemplo, a maternidade, as tarefas domésticas. Então, existem autores que defendem que a igualdade entre os gêneros só vão acontecer quando tarefas domésticas forem feitas de forma igual, forem divididas. Isso é uma linha de pensamento, né? Sim. E consigo entender porque ela tem mais trabalho, ela se entende intrinsecamente, acho que é implícito que se entende que a mulher cuida dos filhos, a mulher cuida da casa, ela tem dois trabalhos, ela tem que trabalhar e ela tem que cuidar da casa. Dupla jornada. A dupla jornada, sim. Sim, porque culturalmente é entendido dessa forma. Muitas sociedades, a maior parte, imagino eu, que sejam entendidas dessa forma, mas não necessariamente a gente constrói essa percepção, né? Que é uma linha de pensamento diferente, né? Você, em vez de focar em tentar ajudar a mulher no mercado de trabalho, na verdade tem que mudar a cabeça dos maridos em casa. Então, e eu defendo muito a ideia de que a igualdade entre os gêneros, nesse sentido, de oportunidades, direitos, ela não vai começar dentro da sociedade no macro, ela começa no micro, e começa dentro de casa, nas famílias. Quando eu como mãe, supondo, eu como mãe vou com a minha filha fazer o jantar e não convido o filho nem o marido a fazê-lo, eu já estou embutindo aí um viés. A hora que eu sirvo o jantar, todo mundo come, ou só minha filha, ou só eu tiro o prato e vou lavar a louça, foi mais um. E o menino vai com o pai assistir futebol. Eu estou estereotipando bastante. Jogar videogame, enfim. Mas ali naquele momento nasceram-se papéis atribuídos à mulher e atribuídos ao homem. O homem pode ajudar. E na hora que você consegue fazer isso, fazer essa troca e o balanço entre essas duas atividades, você vai depois refletir isso no externo. E a minha pergunta segue da forma da comunicação. A gente está tentando influenciar o homem de mudar uma atitude ou influenciar a mulher de mudar uma atitude? Eu diria assim, o machismo não é exclusivo ao homem, tá? Machismo não significa homem. Homens e mulheres são machistas. E as mulheres muitas vezes são piores que muitos homens. Porque elas crescem dentro desse ambiente, reforçando que são papéis masculinos a serem feitos. E porque eu reproduzo. Ao invés de eu dar a mão e levantar e falar assim, agora a gente tem a chance de mostrar e chamar o homem para conversa, né? Para transformar um status quo. Não, eu reproduzo. Então, porque, querendo ou não, os homens que estão aí foram criados por mulheres, né? Sim, exatamente porque eu pergunto aonde está o lugar para fazer a mudança. Eu, pessoalmente, se eu não levanto
3 da manhã para trocar a fralda do meu filho, eu levo chibatada. Então, as regras são muito claras. Mas eu entendo que tem outros lugares... Coisa que as mulheres antigamente não faziam. Não se atreveriam, não. Certo. Não teriam. E isso é uma mudança social, sim. Mas há que se colocar que, assim, determinados espaços e esferas da nossa sociedade, olha, a gente tem um Brasil muito diverso, né? A gente não pode falar do Brasil como um todo. Se a gente vai falar de São Paulo, é uma outra realidade. Dentro de São Paulo são várias. Se você fala nos centros, alguns locais, isso é bacana, é bem visto. O pai usando hoje em dia sling, carregando o nenê para lá e para cá, cuidando, dando uma madeira, buscando na escola. A realidade não é bem assim quando você vai mais para os pontos, né, desse círculo, indo mais para situações periféricas. A realidade das mulheres, todas mulheres, mas com realidades muito diferentes. E que, por exemplo, o pai ter os cuidados com o filho é mal visto em determinados grupos, né? Então, há que se pensar também nisso. Há um processo de mudança, porque antes nem havia essa conversa, né? Então, faz parte de um processo. E o mais interessante, Daniel, é o seguinte, a fundadora da nossa ONG, né, o que ela comentava? Que não tinha importância se a gente ia ver essa igualdade acontecer um dia, né? A gente poderia não estar aqui mais. O importante é que a gente fazia parte dessa mudança. Nós estamos trabalhando para isso, né? Muito, muito interessante. Muito bem. Estamos finalizando o nosso primeiro bloco do programa Plano de Negócios e a gente volta daqui a pouquinho para continuar a nossa entrevista. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o 3º ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Márcia Kitts e Érica Zoeller, presidente e vice-presidente da Associação de Mulheres de Negócio e Profissionais de São Paulo. Eu queria perguntar para você, Márcia, e para você, Érica, o que levou vocês para entrar nessa ONG? Como a história aconteceu? Voltando lá no passado, como foi essa história? Bom, eu fui a primeira gerente de banco em São Paulo. Sou meio jurássica. E eu senti muita dificuldade na aceitação por parte dos colegas superiores, subordinados, pelo fato de ser mulher, né? Então não era fácil. E um dia estava lendo o jornal e eu vi que ia haver um almoço num hotel grande aí, justamente com algumas mulheres que tinham conseguido chegar lá, né? A professora da Fundação Getúlio Vargas, a outra médica. Então, várias mulheres iam contar sua trajetória. E eu achei interessante aquilo, me inscrevi e fui participar. E aí me deparei com um grupo de 30 mulheres, mais ou menos, de altíssimo nível, super empresárias, fazendeiras, assim, bem diversificado o ambiente. E várias delas, conversando, também tinham essa dificuldade, né, em todos os setores. E aí eu senti que elas se sentiam mais fortalecidas, porque estavam juntas. E aí me interessei pela associação, me inscrevi, estou lá há 30 anos participando ativamente. Fantástico. Agora preparando o futuro das meninas, né? E vocês sentem hoje, olhando com perspectiva a todos esses anos, que ainda é necessário, como foi necessário para você esse grupo, é necessário ainda para novas mulheres que vão ser executivas e diretoras ter esse apoio? É muito interessante. Porque sabe o que acontece? Algumas mulheres, anos atrás, elas se diziam feministas, né? Então, e aquelas feministas tinham outra maneira de pensar do que a gente.
hoje nós somos feministas, mas no sentido dessa igualdade, né, de oportunidades e tal. Então as mulheres estão se capacitando muito mais hoje em dia. Você pode ver o percentual de mulheres que têm 2 faculdades é muito maior hoje. E elas estão batalhando pelo lugar ao sol, né? Então acho que a coisa tem mudado bastante. Mas assim mesmo, essa união é interessante porque hoje as mulheres estão assim, promovendo as outras, ajudando as outras, indicando as outras, chamando, entendeu? Então houve uma mudança de pensamento. Tem mulheres hoje que dão passagem, né, para as demais. E um tempo atrás era difícil, o pessoal era mais egoísta, tal da fogueira das vaidades, sabe como é, né? Mas hoje a coisa realmente é muito importante a gente estar junto. Muito bacana. Érica, e você, o que te levou para essa associação? Bom, a minha história, ela está misturada com a história da China, a história da ida para a BPW, ela é misturada com essa minha experiência sino-brasileira, eu digo por quê. Em 2003, eu ganhei uma bolsa de estudos do governo chinês para estudar mandarim na Universidade de Nanquim. Fui para lá, estudei 1 ano, e nesse momento eu tive a oportunidade de participar de um evento presidencial. O Lula foi para a China e conheci diversas empresas chinesas e brasileiras naquela delegação que esteve lá. Eu voltei ao Brasil, conheci um pessoal chinês muito bacana, e volto ao Brasil e, por acaso, encontro no meio de um evento aqui em São Paulo a dona de uma dessas empresas chinesas aqui em São Paulo. E aí ela me convida para participar, a trabalhar com ela, começo a trabalhar, recebendo delegações chinesas do governo chinês aqui no Brasil, que queriam encontrar seus pares, né? E eu tinha que fazer o matching, né? Fazer a aproximação dessas diferentes partes. Num determinado momento de 2005, eu acho, 2006, eu recebi o contato de uma associação de mulheres e profissionais de Xangai, dizendo que queriam conhecer uma associação similar aqui no Brasil, se possível em São Paulo. E lá fui eu, falei, meu Deus, e agora? Não sei como é que eu vou achar, né? Aí comecei a pesquisa, né? E cheguei na BPW. Peguei o telefone, ligo, quem me atende é a Márcia Kitts. Ai, que legal, que bacana. A gente começou a conversar. Ela fez uma carta convite para esse pessoal que estava na China. E finalmente chegou o momento dessa associação vir para cá. Eles se conheceram, foi um encontro muito bacana. Na sequência, houve um jantar onde a presidente internacional da BPW estaria aqui em São Paulo. Por que eles queriam conhecer uma associação logo no Brasil, uma associação da China? Assim, a forma como a coisa acontece lá na China é da seguinte maneira. Eles separam diversos grupos do governo de diferentes partes, né? Eles querem muito aprender com a experiência de fora. País que ficou fechado muitos anos e que tem a necessidade de aprender com outras experiências, para possivelmente, como eu já pude entender, evitar os mesmos erros, né? E eu lembro que eles falavam bastante do Brasil sobre esse aspecto. Queriam aprender diversos... o espectro, né? A diversidade que a gente tinha em termos econômicos, sociais, para que eles não fizessem a mesma coisa que a gente, né? No caso, não recebia só de mulheres, né? Recebi a Associação dos Recursos Hídricos, recebi gente já de agricultura, vários setores, diversos setores, porque o governo manda a gente para fora o tempo todo, de diversas províncias. Na época você trabalhava em quê? Por que eles estavam te contatando e como que vocês recebiam ele? Porque eu trabalhava numa empresa chinesa aqui, que tem escritório lá em Pequim, e aí eles que faziam todo o arranjo lá em Pequim e passavam essa solicitação para a gente aqui no Brasil. E como eu tinha essa breve experiência de China, né, achavam que eu falava muito mandarim naquele momento, então eu ajudava muito quando eu recebia as delegações, ter uma pessoa local, brasileira, né, falando o mesmo idioma que eles. E foi nesse contexto que a gente se aproximou da BPW. Eu não esperava, né, que isso acontecesse, chegou, e a Márcia, nesse momento tudo acontecendo, eu tinha me candidatado a uma outra bolsa, de mestrado, fazer um MBA na China, mas ainda não tinha obtido resultado. Fui num jantar da BPW a convite da Márcia, conversamos e ela me convidou para me tornar uma associada, o que aconteceu, e ali talvez, acho que 3, 4 semanas depois, eu ganhei a bolsa e em menos de um mês eu estava voltando para a China, mas aí dessa vez já numa outra cidade chamada Wuhan, que é bem no meio, centro da China, fazer o meu mestrado. Como foi para uma mulher
uma mulher estrangeira estar na China? É uma situação complexa, ainda mais que Wuhan é uma cidade que eu tenho quase certeza que você não conhece. Não, e a maioria das pessoas que podem... Não lembro disso em nenhum filme de Kung Fu que eu vi, né? Absolutamente. Mas você vai ouvir, viu? Você pode, a partir de hoje, você não esqueça desse nome, que esse nome foi colocado no cenário global, viu? Ok. E aí eu chego lá numa cidade completamente diferente de Nanjing, que era mais internacionalizada, né? Não uma Xangai, mas com muitos recursos para estrangeiros e tal, uma conexão maior, numa cidade onde eu chego numa cidade de chão de terra. Eu não entendi nada do que estava acontecendo ali. Era uma China que eu tinha me apaixonado por uma China totalmente diferente e vou para uma que foi assim, foi muito difícil. Meu marido não morava na mesma cidade que eu, fomos juntos, né? Mas ele arrumou um trabalho numa outra cidade, bem interiorzão. Eu fiquei 6 meses sozinha. E é complexo, porque depois disso eu comecei a fazer negócios com empresas brasileiras e chinesas. E eu percebia que eles aceitam, porque você é o outro, você é o estrangeiro, no caso a estrangeira. Pode, desde que você não influencie as nossas mulheres, né? E não por acaso. E assim, eu tinha uma certa habilidade de desenvolver esses anos todos, fiquei 10 anos no total, né? Comecei com mestrado, fiz o tema sobre mulheres em posições de gerenciamento e em gestão, entrevistei mulheres brasileiras e chinesas em cargos de alta gerência e fiz a comparação das principais barreiras, desafios, dificuldades e casos de sucesso. Quais são? Olha, então, eu trabalho muito nessa questão do esclarecimento. As mulheres não têm noção das barreiras que elas enfrentam no mercado de trabalho e acham muitas vezes que, por elas terem superado desafios, ou, por exemplo, terem superado o teto de vidro que acontece nas corporações, o problema não existe mais, o que não é verdade. O fato de você individualmente ter superado não necessariamente significa que o fenômeno não exista mais, né? Esse é um exemplo. Não existe para ela. Não existe para ela, exatamente. Mas, como a Márcia disse, é preciso dar passagem. E quando a mulher muitas vezes chega em situações de alto nível, chega no board, ela tende a se comportar como o grupo comporta, quem está lá na gestão. Ela adquiriu a cultura que era a cultura que estava lá, lá dentro, né? E muitas vezes pode ser uma coisa que ela se identifique muito, muitas vezes pode gerar um conflito. A verdade é que está estabelecida. E quando você vai para cargos mais altos, o critério de avaliação passa a ser muito mais subjetivo. Então, você tem na base da pirâmide de uma empresa muitas mulheres, mas você vai subindo, no caso da BPW, que hoje faz esse programa, o projeto do Women on Boards, mais mulheres nos conselhos, só 8% das mulheres estão nessa posição. Sendo que 4 são herdeiras. Exatamente. Então, não estou lá por mérito. Né? Mas aí, na sequência da China, quando eu termino, Márcia me ajudou muito nesse processo do meu mestrado, né? Me apresentou pessoas maravilhosas para poder fazer a pesquisa. E continuo, porque daí uma coisa vai levando a outra. Já entrei no doutorado, comecei a assessorar empresas brasileiras lá, mas nunca deixei de ser associada à BPW. A BPW estava sempre em contato, seja na figura da Márcia, de outras associadas, né? Mas, Érica, tem uma coisa que eu não entendo. Se a gente pensa em empresas privadas, o problema das mulheres também existe nos Estados Unidos, vamos dizer, a sociedade mais capitalista e mais liberal de uma grande nação. Se as empresas querem ser meritocráticas, porque o sócio ele quer ganhar o máximo. Então, ao cortar 50% da população, que são as mulheres, você está contradizendo a essência do princípio capitalista, de eu vou botar as melhores pessoas no melhor, independente de raça ou qualquer outro parâmetro que não seja se essa pessoa vai me ajudar a levar a empresa. Então, como entender essa contradição de valores, do valor capitalista de querer ganhar mais e mais rápido e crescer, e, por outro lado, você não vê uma seleção natural onde seria 50%, 50%? Primeiro, porque o Canadá, nós estamos em 2016, né? Ele falou que nós estamos por 50% de mulheres, nós estamos em 2015, né? Perguntaram por quê. Mas pode falar, Érica, por quê? Eu acho... Tem algumas formas de se pensar o assunto, né? Os países nórdicos, eles acreditam que uma sociedade é composta por homens e mulheres. Logo, o equilíbrio entre as partes é o que possivelmente leva a uma sociedade mais próspera e justa. E eles procuram aplicar dentro dessa filosofia. Em termos de uma corporação, eu acho que isso vai para além, né, de entender uma cultura organizacional, como é que é a cultura de cada empresa. Mas fato é, e tive
a oportunidade recentemente de participar de uma palestra sobre neurociência, dizendo que o nosso córtex frontal aqui, ele amadurece mais tarde. E que quanto mais exposto nós somos a situações diversas e não aos nossos semelhantes, em situações que apresentem complexidade, diversidade, mais madura é essa parte aqui. Tendo dito isso, eu digo assim, empresas, né, o convívio entre a comunidade, né, a nossa sociedade, etc., pode se beneficiar muito mais se a gente tiver diversidade, porque muito mais soluções são apresentadas. Sim. O mundo não é feito só de homens brancos, pelo contrário, mas eu posso te dizer que a maioria das mulheres, dados os diversos países, enfrentam muitas similaridades nesses tópicos que a gente está falando. Não à toa a gente recebeu recentemente uma BPW da Alemanha, uma associada, quando a gente começou a falar dos nossos trabalhos de divulgar os princípios de empoderamento da mulher, junto à parceria que a gente tem com a ONU, ou então falar de trabalho igual, salário igual. É fato que as mulheres ganham 30% a menos, na média, do salário dos homens. Então, assim, é um fenômeno, não é localizado aqui no Brasil. E por que isso acontece? E eu volto para aquela pergunta, né? É a mulher que não barganha ou é o homem que está se aproveitando daquela situação, né? As duas coisas. A mulher não barganha. Ela aceita. Nós somos educadas, de forma geral, a ter esse comportamento. Você não pode fazer isso. Você tem que aceitar, você tem que ser uma moça. Estão me dando uma oportunidade, é melhor receber do que... Você é mulher, então... E quando a pessoa tem determinado comportamento mais ousado, ela é tida como bossy, né? Ela tá tida tipo, nossa, o que é isso? Né? Pega mal ter uma postura mais assertiva. Assertiva é uma característica que não pode ser da mulher, tem que ser só do homem. Quem disse isso? Onde está escrita essa regra que não me contaram, né? Você está tirando a parte feminina da mulher, né? Sendo né, mais agressiva, alguma coisa assim, né? Pelo contrário. Masculinizando, né? Pode. E o homem não pode, por exemplo, chorar? Sim, exatamente. Né? É a mesma coisa, pode, mas foram atribuídos papéis que dá peso para os dois. E eu acho que é bacana destacar daí essa necessidade de chamar o homem para conversa também. Porque falar de gênero não é só falar de mulher. As pessoas confundem gênero com mulher. Porque eu não faço a menor ideia, porque gênero é homem e mulher. Né? E há quem diga mais, que existem inúmeros gêneros, mas vamos trabalhar pelo básico, pelo simples, para a gente dizer, tem homens e mulheres. Então, quando fala de gênero, a gente não está falando de questões da mulher, estamos falando das questões de mulheres e homens. Uma última pergunta para finalizar esse bloco. Você mencionou algumas vezes o homem branco, né? Quanto é uma questão de mulher e quanto é uma questão do que é diferente do homem branco? Porque você tem o mesmo problema, você tem os negros, se você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem o problema com os hispânicos, você tem, né, então esse problema é do diferente do homem branco, não é um problema meramente da mulher, eu estou enganado? Você falou de minorias. De minorias, exatamente. Minorias que formam uma grande maioria. E eu acho que é isso que está causando um desconforto recentemente, porque todo mundo tem a sua lógica por detrás de... Eram minorias em 1500, né? Porque quando foi mais ou menos quando começou a vir essa cultura. Mas, sim, hoje não necessariamente são minorias. Mas elas criaram muita riqueza e elas têm muito poder acumulado, né? Então você vê a sociedade americana, os brancos têm muito mais poder econômico do que todas as outras minorias, maioria juntos, né? Eu não sei se eu tenho uma resposta pronta para isso, não sei se a Márcia tem. O palpite meu, tá? Eu não tenho nenhum levantamento mais complexo, aprofundado disso, mas a gente tem que olhar em quem manda no mundo. Quais são os meios de comunicação que doutrinam as nossas mentes? Aí, se eu puder falar em doutrina, não sei se é o mais correto, mas como é que são os inputs que a gente recebe no dia a dia? Vamos olhar, faz um mapeamento de quem está fazendo isso ao longo do mundo e no mundo ocidental. Aí depois você pode tentar pensar no mundo oriental também, né? Mas aí você vai chegando a algumas conclusões que podem eventualmente lhe dar algumas pistas de por que é que eu tenho insistido que é o mundo masculino e branco. Né? E o Obama? Obama não. Mas o Obama é uma novidade, né? Mas a gente vai chegar, acredito, na Igreja Católica, se a gente for atrás dessa conversa. Mas a gente está finalizando aqui mais um bloco e voltamos daqui a pouquinho. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma.
Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Márcia Kitts e Érica Zoeller, presidente e vice-presidente da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de São Paulo. A gente estava conversando, Érica, sobre a tua trajetória, a tua história, que eu achei muito interessante. Em que ano a gente estava? Vamos recapitular aqui. Vamos recapitulando aqui. Finalizei um mestrado, né? Com muita dificuldade, porque meu orientador lá na China dizia assim, mas por que você quer tanto falar sobre a questão de gênero e focar nas mulheres em gerência e gestão? Esse assunto é tão ultrapassado. Já resolveu, Já está resolvido, né? Mao Tse Tung falou que metade do céu é das mulheres, então para que vamos voltar nesse assunto, né? Mas enfim, eu muito insistente fui lá e fui escrever sobre empreendedorismo feminino no doutorado. E trabalhei com o caso da WeConnect International, que é uma associação que a gente tem, uma organização que a gente tem parceria muito forte, que eu tive contato por conta da BPW, eu continuei associada, como eu te disse, apesar de ter ficado 10 anos fora, eu continuei esse contato, até que o dia eu fui parar em Chongqing, que é uma cidade bem central da China, e que a BPW estava realizando, junto com a WeConnect, um evento chamado ITC Women Vendors, que é um fórum de mulheres vendedoras, né, onde visa o quê? A WeConnect visa juntar mulheres que são donas de negócio com oportunidade de mercado de trabalho dentro de grandes corporações. E aí eu conheci a CEO da WeConnect. E acabei desenvolvendo o meu estudo de caso sobre empreendedorismo feminino baseado na WeConnect. Dizendo tudo isso, a Márcia sempre me apoiou à distância para participar dos eventos internacionais. BPW também ter essa inserção internacional. Ganhei na ocasião eu fazia parte da Young BPW, eu ganhei uma bolsa para ir para a Coreia do Sul, para o Congresso Internacional que teve na Coreia. Tive a oportunidade de conhecer as associadas todas da Ásia-Pacífico que estiveram lá. Então foi uma troca muito grande e eles também acharam fantástico, porque nunca uma brasileira tinha ido para tão longe num espaço em termos geográficos falando, né? Que foi bacana essa troca e elas começaram a vir. Então eu comecei a conhecer muito a BPW, muito associada pelo Coreia do Sul, mundo. pelas informações que a gente recebe aqui pela mídia, é que o tratamento de mulheres é terrível quando você vai subindo na organização. Pelo que eu consigo captar assim pelo jornal, é muito pior do que o Brasil, né? Sociedades orientais, elas são mais fechadas nesse sentido. Teve um caso lá de uma apresentadora do que seria aqui o Jornal Nacional lá que se matou porque tentaram prostituir ela, coisas assim que a gente não imagina que no Brasil, não chegando nesse escalão, né? Então, as notícias, pelo menos que eu li da Coreia do Sul, nesse sentido de mulheres, eram bem chocantes. Entendi. Foi uma experiência interessante, porque daí você começa a conhecer uma nova geração que vem chegando também, né? E como que essa geração nova pode também transformar muitas formas de pensamento. Eu tive a oportunidade de ver isso com os chineses, né? Mais do que com os coreanos, porque lá eu fui só num momento pontual, mas nos 10 anos de China eu vejo a diferença entre mulheres de uma determinada faixa etária e a nova geração chegando, né? Como é que elas vão lidando com essas questões impostas socialmente, né? Que a mulher na China, por exemplo, é considerada como não sendo dona do seu próprio destino, né? Isso é um depoimento que eu tive o privilégio de ouvir, né? Quer dizer, é um negócio bastante forte, né? Bem duro. Se você pensa nas 500 marcas mais famosas, você consegue falar, essa empresa multinacional, ela conseguiu achar o equilíbrio correto? Temos vários, sim. Como, por exemplo? Bom, agora você está nome. Acho que citar nome é mais complicado, mas acho que as empresas que tentam fazer das melhores práticas, incluindo essa questão de gênero, acho que elas incluem programas de diversidade. Vou dar nomes aí. Começa a Price, a KPMG. É mesmo? Tem várias. Que agora a não ocorre. Sodexo. Várias empresas. Dessas, a gente pensa em grandes marcas, então a gente tem Google, Microsoft, IBM, aí tem P&G, Procter & Gamble, Unilever. Microsoft também, um espetáculo. Inclusive a presidente aqui no Brasil é uma mulher. Não sabia, muito legal. E a vice-presidente dos Estados Unidos, uma mulher também, com um programa sensacional voltado para meninas
para serem empoderadas através do esporte. Foi bastante falado durante agora a época das Olimpíadas. Então, projetos muito legais acontecendo. Elas patrocinam, mas isso significa que já é um reflexo do que a empresa já trabalhou internamente, muita coisa, e agora é possível ir para fora. Né? A própria Coca-Cola também tem um trabalho muito grande nessa área de igualdade de gênero. A Pepsi também, a presidente mundial é uma mulher indiana. Trabalham com comunidades externas, como é que você faz? Eles promovem eventos, até, inclusive para divulgar o que tem sido feito dentro e quais são os resultados, para poder dar continuidade aos projetos. Quais são os projetos que vocês estão envolvidas pela associação? Bom, então, a Márcia, né, desde a minha volta da China, né, quando descobriu que eu estava aqui no Brasil, falou, você já voltou? Eu falei, voltei, agora vem aqui, né? E aí me chamou para, junto com um time novo, né, da diretoria, fazer o planejamento, assumimos, né, fomos nomeadas e assumimos no começo desse ano, e algumas das ações que a gente iniciou, visando, né, esclarecimento e empoderamento da mulher, foi início de alguns projetos e parcerias que antes estavam um pouco não tão atuantes. Um exemplo deles... Na realidade, a ONU Mulheres foi criada no Brasil há 2 anos, né? Então, a gente não tinha essa proximidade ainda com elas, então fortalecemos isso, né? Isso, tivemos a chance, a oportunidade de fazer uma primeira palestra para associadas e convidadas sobre os princípios de empoderamento das mulheres, que é um conjunto de princípios que ajuda nas melhores práticas junto às corporações, às empresas, né? Quantas empresas hoje já assinaram os princípios, Érica? No mundo, se eu não estou enganada, mais de 1.000, né? 1.000 e pouquinhos, e no Brasil, em torno de 100. Por enquanto, o que são esses princípios? Dá um exemplo? Eles são 7 princípios que visam, entre eles, assim, a trabalhar, primeiro top, management tem que estar comprometido com questões de gênero. Depois disso passa por questões como que você vai trabalhar seu material de mídia, né, a sua mídia, não fazendo propagandas que sejam depreciativas em relação à mulher, ou que exponham de forma que confirme alguns vieses inconscientes e que criem e perpetuem-se estereótipos que não são bem-vindos, né? Ou como, por exemplo, também um dos princípios que diz que você tem que fortalecer as grandes empresas, as empresas de forma geral, elas têm que promover na sua cadeia de suprimentos mulheres donas de negócios, fazer com que elas entrem nessa cadeia, para que prosperem também, né, cresçam junto com a empresa, né? Então isso tem alguns aspectos que os princípios fazem. As empresas podem assinar né, são signatários das webs, que são os princípios, e que não tem ônus, não custo nenhum. É mais de propriamente um engajamento dessa empresa junto às questões que são super pertinentes. Ela vai respeitar os princípios. Muito, muito interessante. Trabalhamos também com a questão do trabalho igual, salário igual, né? Mulheres e homens ganhando o mesmo salário para as mesmas atividades. Fizemos uma palestra muito bacana no INSPER, com a participação da ONU. Você mencionou o Obama. O Obama estava lutando para ter essa questão de igualdade salarial. Ele aliás, tem a bandeira... Inclusive, o último discurso dele foi sobre isso, porque, na realidade, ele tem as 2 filhas meninas, né? Então, a preocupação dele é que elas tenham as oportunidades iguais aos homens, e o que ele vê, ele luta por isso faz tempo. E ele vê que isso ainda não acontece, né? E elas estão se capacitando, estão estudando, e vão ter o mesmo potencial que os rapazes. É uma questão de conscientizar, é uma questão de mudar a lei, né? E como se isso é prático também, porque você tem homens nas mesmas posições e diferentes salários, até porque você quer que tenha um poder de negociação das empresas, etc. Então, como corrigir essa questão? Bom, por lei, aqui no Brasil é proibida a diferença salarial entre homens e mulheres por questões de gênero, né? Mas ela existe. Mas ela existe, é fato, e sabe-se, não só aqui no Brasil, como no mundo, a gente mencionou anteriormente. Agora, quando você diz, por exemplo, não sei se você está se referindo a cotas, a questões como essa, nesse sentido, eu acho que devem haver situações como essa, porque não entender como situações finais, mas como situações transitórias de partes que iniciaram, de
em pontos distintos na história. A gente iniciou muita coisa em desvantagem com o homem. A gente entrou no mercado de trabalho mais tarde. Então, assim, o que a gente conhece é totalmente diferente do que vocês conheceram, porque os homens tiveram, vocês não, os homens, de forma geral, tiveram um acesso diferente a isso. Isso vai se traduzindo ao longo dos anos, né? Então, eu acho que muita coisa pode ser auxiliada, prevenida, né? Na medida em que você faz uso, por exemplo, de cotas. Mas cotas, no meu entendimento, né, e aí falo como Érica, elas devem ser transitórias. E te dou um exemplo. As empresas hoje em dia, e falando de diversidade, um dos nossos últimos eventos foi a respeito de diversidade e inclusão, elas têm cotas para, por exemplo, fazer a contratação de pessoas especiais com algum tipo de deficiência. E eu descobri outro dia, com muita alegria, eu tenho um filho Down que vai à PAI todas as semanas. Eu fui fazer a renovação do nosso contrato e o moço me contava assim: você sabe que nós temos empresas que vêm aqui em busca, né, de contratação de pessoas Down por conta das cotas, né? Tem que ter um X. Eles contratam. E sabe qual a grata surpresa? É que eles rompem, né, desmistificam o preconceito e voltam e contratam muito para além da cota. Então, eu acho que nesse momento você deu a chance para as partes se conhecerem e verem como é possível superar um preconceito pré-concebido, né? Um preconceito. Perfeito. Então, eu acho que isso que é bacana. Isso vale para diversas minorias, como a gente mencionou há pouco, e vale também para a diversidade e inclusão, para as mulheres, para os negros, né? Para as pessoas com deficiência. Muito bem. Nós estamos finalizando o nosso terceiro bloco, mas eu tenho um pedido especial para a Érica. Se você pode dizer para nossos ouvintes em chinês, em mandarim... Eu sabia. Que eles escutem um pouquinho de música e que a gente volta daqui a pouquinho. 你们听一点点音乐，我们马上回来。 Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Márcia Kitts e Érica Zoeller, presidente e vice-presidente da Associação de Mulheres de Negócio e Profissionais de São Paulo. Eu queria perguntar para vocês, então, para os empresários que estão escutando a gente, ou empresários, quais são as melhores práticas? Você falou lá dos 7 pontos, mas o que eles podem fazer para melhorar as condições das mulheres dentro das empresas, permitir que elas subam para um alto escalão até chegar em conselho, etc. Se tem projetos, ideias que vocês viram que fazem mais diferença, porque não basta também só o presidente querer fazer isso. Se é um problema social dentro da empresa que discrimina, que trata a mulher, então ela mesma não vai querer fazer esse passo, porque ela vai sentir que ela está andando, vamos dizer assim, em um espaço que não é confortável. Então, como implementar essas melhores práticas para que isso aconteça de fato? Eu acho que, assim, início falando, Márcia, você pode me complementar, é que, assim, se não houver comprometimento da alta gestão Direção, da empresa, não acontece funciona. nada. Não acontece nada. Esse comprometimento tem que partir dali de cima para baixo. E a partir daí fica clara qual a cultura da organização frente a essa questão. Né? E tendo feito isso, eu acho que existem já diversos champions aí fazendo, pessoas de destaque, empresas de destaque que podem servir como referência. Porque muitas vezes é difícil quando você está desbravando um caminho. Exemplos? Eu não sei. Não, tem diversas empresas que estão, por exemplo, organizando um grupo interno de pessoas para estudar, analisar a carreira da mulher dentro da empresa, né? Então você pega uma Dell, tem um programa chamado WISE, você pega a outra, a PwC tem o seu programa, a KPMG tem o seu. Diversos. O que constitui esses programas? O que tem lá de... Não, são programas que justamente, um exemplo, eu faço parte do IBEF, né, Instituto Brasileiro de Executivos em Finanças.
E lá dentro nós chegamos à conclusão que um contingente de 1.000 e poucos associados aqui em São Paulo, nós tínhamos em torno de 20% de mulheres que ocupam posições já de destaque, CFO, né? CEO. E, então nós criamos o IBF Mulher. Qual é a finalidade? É sentar, estudar os casos em comum, as dificuldades, encontrar soluções para os problemas, em sua maioria. E com isso, a gente está automaticamente conseguindo promover a mulher naquele meio, né? E isso é dessa força que a gente falou tanto da associação, entendeu? E várias empresas estão fazendo isso também. Tem meu Deus, agora me fugiu o nome são grupos de estudo que tem a intenção de viabilizar uma ascensão profissional da mulher, ou dentro da empresa ou no mercado. E uma pergunta, dentro da Associação de Mulheres de Negócios Profissionais, tem algum homem? Não. Tem só os maridos das mulheres casadas e os filhos das mulheres mães, né? Porque, me corrija se eu estou errado, você precisa da ajuda dos homens, né? Tipo, temos que estar juntos, claro. Você tem uma deficiência aí que tem milênios que foram criadas, né? Então, né, aqui a gente deu o exemplo de um presidente que abraça a causa, mas ele sozinho não conseguiu fazer todas as mudanças que precisa fazer. O claro. sistema é muito grande, é realmente sistêmico, né? Você tem esse problema. E cada vez mais chamar para o debate junto. Eu acho que isso é realmente um ponto super relevante que você falou. Mas nós temos uma coisa muito interessante. Nós convidamos 3 grandes homens para serem nossos conselheiros. Então sim. Não são associados, mas são conselheiros. São conselheiros. Você pode dizer o nome deles, de onde eles vêm? Posso. José Carlos Maria de Souza, ele foi vice-presidente de um grande banco, e ele é presidente da Associação dos Ex-Alunos da São Francisco. Tem o Agostinho Turbian, que é um grande empresário, né? Preside o conselho do Global Council of Sales Marketing. Também é o proprietário daquela revista América Economia e várias outras coisas. E temos o Lívio Giosa também, que é uma pessoa maravilhosa, ele pertence uma série de entidades, DVB, ele tem muita parte de como é que se chama? Institucional, né? É uma pessoa muito interessante. Meio ambiente, é ligado a várias áreas. Então, os 3 são nossos conselheiros fiscais, certo? Eles nos ouvem e nós os ouvimos. E temos esses contatos com diversos empresários, mesmo porque, inclusive, nós fazemos parte desse grupo do He4She, da ONU, né? Que é um projeto muito interessante também, que de envolvimento dos homens. Não teve aquele apoio da senhorita Harry Potter lá, o apoio dela? Sim, eu não lembro embaixadora. Do nome dela. É embaixadora, né? Exato. Ela teve uma repercussão muito boa, grande, né? A palestra dela, o speech dela foi espetacular. Por que mulheres devem se associar a essa associação? Qual é o benefício para a mulher que se associa? Então, justamente é esse fortalecimento da condição, né? Também porque a gente acaba conseguindo melhorar as nossas condições de trabalho, essa participação feminina nos negócios, na área de conhecimento, então, e principalmente esse fortalecimento, eu acho muito importante. E uma ampliação de um networking muito positivo. Justamente, e assim, muito sólido, né, parrudo, que é bastante bacana, porque homens sabem fazer networking muito bem. E as mulheres ainda estão num caminho de aprendizado. Qual vai ser o meu ritmo, né? Como que está se alinhando isso, né? E eu acho que isso que é bacana. Vai se aprendendo também no caminho. À medida que você vai fazendo, você vai aprendendo, né? Érica, você mencionou, né, que uma das possíveis soluções começa em casa e não no trabalho, né? E o que a associação está fazendo ou pode fazer nesse sentido para mudar o balanço de forças e trabalhos e funções dentro de casa, assim dando mais oportunidades para as mulheres no mundo de negócios e no mundo empresarial como um todo? Eu acho que
em relação às associadas, né, de maneira bem breve, o que eu posso dizer é trazer essa conscientização porque é importante, porque muitas vezes a gente nem percebe que isso acontece. Você não tem noção que você está reproduzindo um modelo que, inclusive, te prejudica ali na frente. Ou quando você vai sair da porta para fora da sua casa e trabalhar numa empresa ou conviver na comunidade. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante. Para que, se pelo menos você hoje não consiga fazer total mudança, você possa estar fazendo pequenas transformações no seu dia a dia para que a nova geração que vem aí traga já uma característica nova. Não sei se vai ser o ideal, e nem sei se existe o ideal, né? O Ocidente tem a mania de buscar utopias, né? Diferentemente do Oriente, mas eu acho que tem que procurar uma sociedade que seja mais equilibrada, e aí disso vai se nascendo novo. Se você puder dar pinceladas dessa novidade nas novas gerações, talvez essa não mude totalmente, nem sei se a gente vai poder ver todas as transformações, mas a ideia é de que você está participando do processo. E aqui, mais uma pergunta para a gente finalizar nosso último bloco aqui. Para mulheres que gostariam de se associar, ou empresas que gostariam de trazer a associação para ajudar a criar um ambiente mais justo, como eles entram em contato com vocês? Então, nós temos um site, www.bpwsp.org.br. Através do site, tem todo o histórico lá. Tem algum contato? Tem o nosso e-mail também, que é bpwsp@bpwsp.org.br. Isso. Muito bem. Então, eu queria agradecer vocês por terem vindo ao nosso estúdio. Foi um prazer recebê-las e escutar aqui vocês sobre esses projetos. Nós é que agradecemos o convite. Muito obrigada. E para vocês que têm perguntas e querem enviar perguntas aqui para a Márcia e para a Érica, enviem para produção.planodenegócios@megabrasil.com.br e nós estaremos felizes de trazer elas aqui para responder as suas perguntas. Até semana que vem.